O que valoriza um imóvel além do óbvio? Existem tantos imóveis com grande valor, mas que está tudo escondido por atrás de problemas, atrás de documentação inadequada, que não está regularizada. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Eu sou a Carolina, da Telos Urbanismo, arquiteta e urbanista, e a Fran, minha sócia, Franciele Pereira, vai entrar aqui na live comigo para a gente trocar uma ideia sobre isso. Deixa eu aceitar ela aqui. Um conteúdo interessante para você que está aqui nos assistindo. A gente vai trazer 4 pontos principais sobre essa questão de valorização de imóveis. Oi, Fran, seja Oi, Carol. bem-vinda. Boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Mais uma quinta-feira de live aqui, é sempre um dia muito feliz. Isso mesmo, e eu já introduzi aqui o assunto. Nós vamos falar hoje sobre o que a gente pode utilizar de ferramentas aí para aumentar o valor dos imóveis. O nosso bate-papo é para quem tem um imóvel, para quem está querendo comprar, para quem está querendo vender, para quem trabalha com isso, corretores de imóveis, imobiliárias. E usar, né, as ferramentas além do óbvio, que eu digo assim, além de ser uma boa construção, de estar bem acabado, de estar limpo, organizado na hora de vender, o que mais que a gente pode utilizar, né, para valorizar os imóveis? E a gente pode começar falando um primeiro ponto, que é a regularização, aquilo que aqui na Telos a gente trabalha diariamente, não é, Fran? E lembrando que a gente tem dois tipos de regularização, né? Tem a regularização do lote, né? Que é o título, a matrícula de propriedade, que traz muita segurança jurídica, então te torna perante o registro de imóveis e os demais órgãos como proprietário de fato do teu lote. E também tem a regularização da edificação para fins de emissão de habite, de averbação na matrícula, que também é muito importante, né? Porque ele vai trazer um valor agregado às benfeitorias, porque a partir do momento em que a tua edificação tem o habite, ele está averbado na matrícula, ela está 100% regularizada, ela é passível de financiamento, né, de garantia em banco para melhoria da obras de melhoria. Também é uma garantia maior no caso de você querer, além de vender, né, mas no caso de você querer locar também, porque vai trazer, as pessoas vão ter mais segurança também em morar nessa casa, porque essa casa vai estar atendendo aos critérios de habitabilidade, né, previstos na legislação. É, e que a gente ouve muito, né, a situação de que tem um imóvel e não consegue vender financiado. Tem um imóvel, mas está há anos parado, não consegue vender, não tem liquidez. E é por falta, muitas vezes, é por falta de documentação organizada. E a regularização, ela vai organizar isso, né? Vai organizar a propriedade de todas as formas possíveis, né? Seja no título de propriedade e também no registro do que está construído aí em cima da matrícula, em cima dessa escritura aí pública, que garante a propriedade mesmo, né? Até porque, né, Carol, quando a gente está vendendo um imóvel, é muito difícil encontrar um número expressivo de pessoas que tenham o dinheiro todo em mãos para adquirir esse imóvel. Então, a maioria dos imóveis precisam, pelo menos parcialmente, serem financiados. Então, se ele não é possível de financiamento, é muito mais difícil de tu conseguir vender esse imóvel com celeridade. Principalmente quando a gente está falando de imóveis que têm um valor de mercado bem alto, né? E também tem toda a questão de consórcios, né? De contemplação, e de obras de melhoria. Então tem tudo isso. O segundo ponto que a gente quer conversar também é sobre o potencial construtivo. Aí a gente está indo um pouco além, né, das regularizações que a gente fala bastante aqui. Mas quando a gente tem hoje, até eu conversei com um
cliente nosso, que ele tem uma área de terras aqui em Florianópolis, que é herdado da família, herdado do pai, e ele e os irmãos não sabem o que fazer com aquele imóvel. Não sabem nem como oferecer ou como negociar. Então, o potencial construtivo, quando não se tem conhecimento do que pode ser feito, do que pode ser construído, também fica aquém, né? Assim, conhecimento é poder. Então, quem sabe o quanto vale o seu imóvel, parte daí, né? Exatamente. E existem, né, ferramentas para que a gente consiga contabilizar esse potencial construtivo. Aqui na Telos, por exemplo, a gente trabalha com as análises urbanísticas estratégicas, né? Que vai trazer, então, justamente o potencial construtivo que tu tem no teu terreno. Por mais que ele já esteja construído ou ele esteja vazio, a gente consegue fazer essa análise para que você possa entender se no seu terreno dá para construir um edifício, se no seu terreno dá para construir uma casa, se no seu terreno dá para construir um shopping, se no teu terreno, né, dependendo do tamanho da área, se dá para fazer um loteamento, se dá para fazer um condomínio, porque tendo essas informações fica mais fácil de negociar com quem quer adquirir o seu imóvel, porque ele pode tanto te pagar, né, através de dinheiro realmente, ou você pode negociar permuta, se for interessante para você, né? Digamos que a sua área dê para fazer um condomínio ali de 10 casas. Então você pode negociar uma parte em dinheiro, outra parte em imóveis. Então isso te traz argumentos de negociação que são super importantes. E com a revisão que a gente teve do plano diretor de 2023, a gente teve algumas mudanças, alguns incentivos aqui em Florianópolis. O código de obras também foi revisado e saiu agora, não vou me recordar a data, se foi março ou se foi abril, mas saiu também a publicação da revisão do código de obras. Então, são todas novidades, né, do ponto de vista da legislação, que podem aí estar agregando, sim, um valor, né, financeiro e também qualitativo, né, ao seu imóvel. Essa é uma ferramenta bem estratégica que os proprietários dos imóveis podem estar utilizando na hora de negociar. A gente tem aqui na Telos, a gente desenvolve diferentes estudos dependendo do interesse do cliente, né? Às vezes tem um imóvel e quer ter certeza se é possível regularizar ele, a gente consegue, antes de iniciar o trabalho, também fazer uma investigação mais profunda. Ou alguém está querendo comprar um imóvel que está irregular muitas vezes, né? E essa questão do potencial de áreas é super importante aí para a tomada de decisão, negociar e poder até saber se vale a pena investir, né? E tem algo que dá para trazer, né, que faz parte dos estudos que a gente faz. Então, assim, claro que a gente tem um passo a passo desses estudos, eles vão evoluindo, mas é importante também a gente entender se aquele local, se o seu terreno tem alguma vocação, né? Por exemplo, tá numa área residencial, eu só tenho vizinhos que são casas. Sim, mas será que no seu imóvel dá para colocar algum tipo de comércio ou serviço? Porque de repente, se é uma área muito residencial, onde próximo não tem alguns tipos de serviço, é interessante você construir uma edificação que seja voltada a comércio, por exemplo, uma padaria, né, um mercado pequeno, um açougue, alguma coisa assim que vai gerar com que aquela população do entorno consuma ali naquele estabelecimento, né? Quando a gente está falando de urbanismo, é muito legal quando a gente consegue misturar alguns tipos de uso, principalmente quando a gente está falando de serviços voltados a residências, né? A famílias próximas, assim, porque daí a gente consegue aumentar a qualidade de vida naquela região, né? Diminuir percurso. Então, assim, é sempre bom ter uma padariazinha perto de casa, né? É verdade. E falando nisso, o terceiro ponto que a gente pode estar discutindo aqui também
é com relação ao entorno, né, a infraestrutura do local. Então, uma vizinhança pode valorizar ou desvalorizar um imóvel. E esse é um ponto que também fala muito com a parte de urbanismo aqui da Telos, né? A gente sabe o quanto é importante a cidade estar se desenvolvendo e a infraestrutura também está acompanhando esse crescimento, né? Florianópolis aqui a gente vê muito crescimento, aconteceu muito rápido, e a infraestrutura da cidade não acompanhou na mesma forma. E agora, então, tem que correr contra o tempo para que a cidade esteja funcionando bem. Em termos de infraestrutura, obviamente que a gente fala sobre coleta de lixo, a gente fala sobre pavimentação, sobre calçada, sobre mobilidade, né? Então, pontos de ônibus, né? Até onde o transporte público chega perto desse terreno, dessa casa, desse comércio. Quando a gente está falando de casa, a gente vai ter, né? Muitas pessoas têm filhos em idade escolar, você mesmo para utilizar o transporte público. Quando a gente está falando do ponto de vista de comércio e serviço, a gente também quer que as pessoas cheguem até o nosso estabelecimento, né? Então, esse tipo de infraestrutura, ele é muito importante. Lembrando que, né, a parte da calçada, ela é de responsabilidade do morador e a gente visita, né, a situação dessa calçada quando a gente está falando de regularização de edificações, né? Porque na calçada, além de ter toda a parte de acessibilidade para as pessoas que estão passando ali, tem também a parte de depósito do seu lixo que também fica na calçada. Então, essa infraestrutura toda, seja essa que é sua responsabilidade, que é o caso da calçada, seja a que é de responsabilidade do poder público, que é a iluminação pública, coleta de resíduo, mobilidade, pavimentação, drenagem da água das chuvas, né? Tudo isso é muito importante, agrega valor na localização do seu imóvel. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que eles já moravam em Florianópolis, passaram uma temporada morando em Portugal e estão voltando para Florianópolis agora porque a família está crescendo. Então, eles querem né, ter os seus filhos aqui próximo da família deles. E eles estão procurando casas para locação. Então, eles podem ser aí potenciais clientes para você que tem casa para locação. E eles estão levando em consideração isso. Então, assim, a localização, né, se está próximo a áreas com infraestrutura. Então, isso é muito importante. Se você mora, porque você vai usufruir daquela infraestrutura, se você está utilizando isso para locação, porque essa infraestrutura vai agregar valor no seu imóvel, na locação, e também vai trazer mais pessoas interessadas. Eu acho legal a gente fazer o link dessa questão de infraestrutura e da valorização que ela proporciona para os imóveis com todos os processos do Floripa regular, né? Aqui em Floripa em especial, em outros municípios, né? Que tem processo de REURB também, regularização fundiária, porque esses processos também promovem melhorias na infraestrutura das áreas que estão sendo regularizadas. Então, a valorização, quando a gente fala, né, de um imóvel que está sendo regularizado pela uma REURB, também leva em consideração essa questão de infraestrutura, que também, quando carece de alguma infraestrutura essencial, isso também é proporcionado pela REURB, né? E aqui em Florianópolis a gente tem o Floripa Regular, que é o programa do município que promove, né, os processos aqui. Então, esse é um link interessante, porque a gente, regularização, é uma regularização urbana, né? Quando a gente fala de REURB. E isso acaba trazendo grandes vantagens. Então, todo mundo, seja quem tem um imóvel irregular ou quem já está com seu imóvel regularizado, tem que ser a favor, né, desse tipo de trabalho que acontece, desse tipo de processo que acontece nos municípios, né? Porque favorece a todo mundo, todos os cidadãos são beneficiados com isso. E é muito importante, né, Carol? Eu acho que a gente comentar sobre. Porque às vezes as pessoas podem estar se perguntando como que a regularização do meu terreno vai impactar em melhorias de infraestrutura para o todo. Mas essa semana eu respondi uma dúvida de um cliente nosso
que o processo dele está em fase final, né? Ele tem 3 lotes conosco, os 3 estão em fase final para emissão de CRF. Então, logo, logo ele vai ter a matrícula dele em mãos. E ele me questionou sobre a contrapartida urbanística, que faz parte do meu bairro regular, né? Do processo simplificado do MBR. E ele me perguntou assim, né? Mas da onde vem essa contrapartida, né? Por que que a prefeitura pode cobrar? Qual é a jurisprudência que a prefeitura tem para cobrar isso? A contrapartida urbanística, ela está prevista lá na Lei da REURB de 2017, né? E regulamentada pelo decreto de 2018. A Lei da REURB é a 13.465, o decreto é o 9.310. Então, isso já está lá na lei. O que Floripa fez foi trazer para dentro do Floripa Regular, através das macro-áreas, né? Que é o Capivari, o Rio Vermelho e o Campeche. Então, assim, Capivari e Rio Vermelho tem um valor por metro quadrado, Campeche tem outro. E essa contrapartida urbanística, ela vai, ao ser paga pelo morador, que ela pode ser paga à vista com desconto ou em até 120 vezes, ela vai para um fundo de desenvolvimento, né? O Fundo de Desenvolvimento Urbanístico. Então, é deste fundo, é desse valor que vão sair as melhorias a serem implantadas nas áreas de regularização. Então, se na minha rua existem 10 casas e essas 10 casas estão se regularizando, estão buscando a regularização, estão pagando essa contrapartida urbanística, eu vou ter mais melhorias na minha rua, né? Porque é como se nós estivéssemos investindo na nossa própria infraestrutura. Além do valor do IPTU que a gente já paga, que é para coleta de lixo, que é para iluminação pública, que é para pavimentação das vias que chegam até minha casa, que é para os serviços públicos que eu tenho perto da minha casa, né? Creche, posto de saúde, etc., escolas. Então, assim, é daí que vem a contrapartida em investimentos de infraestrutura para a cidade. Bom, antes de trazer o último ponto, eu quero pedir para quem está nos assistindo, quem assistiu até aqui, compartilhe essa live, especialmente com quem tem um imóvel e que está tentando vender, que está tentando comercializar, com corretores de imóveis também. A gente tem um trabalho bem bacana junto aos corretores. A gente faz workshops, então conecta com a gente aí que temos muito a construir juntos, né? Para trabalhar com os imóveis aí. Meu áudio está dando um ruído, vocês estão ouvindo? Sim, eu ia mesmo te comentar isso, que parece que ele tá dando uma microfonia, assim. Sim, Parece vamos ver que tu fala e ele tá mas foi reverberando. agora, né? Não estava antes. Não, e agora diminuiu. Agora tá bem bom. Ah, que bom. Então, o último ponto, né, que a gente quer trazer aqui é essencial em todo o contexto aí de valorização de um imóvel, que é a segurança jurídica. Então, né, Fran, quero comprar um imóvel que tu está vendendo. Se não tem segurança jurídica, se eu não vou estar me sentindo segura para poder fazer esse investimento. Exatamente, porque é aquilo que a gente vem falando há um bom tempo, né? A gente precisa ter certeza de onde a gente está investindo o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é muito precioso. Então, se eu não. E aqui em Florianópolis, grande Florianópolis, assim, infelizmente, a gente tem muitas áreas que estão à venda e muitas vezes não dá para construir onde a pessoa que está ofertando diz que dá para construir. Né? Ou então, assim, tu olha aquele anúncio lindo e maravilhoso e quando tu vai investigar a fundo, e eu posso falar isso com propriedade, porque como a gente entende muito da legislação, eu já respondi vários anúncios, já perguntei sobre vários para vários compradores, já fizemos visitas, inclusive, em algumas áreas. Então, assim, é muito arriscado, né? Colocar o nosso dinheiro, adquirir uma área que a gente não tem nenhuma segurança jurídica. Porque a gente desconhece aquela propriedade, né? Então é uma propriedade de posse. A gente desconhece os índices e os zoneamentos urbanísticos. Lembrando, né? A gente está no litoral. Aqui tem muitas áreas de preservação, tem área de risco, tem área ambientalmente sensível. Então é muito importante que a gente tenha segurança jurídica na hora de adquirir um lote.
E você que vai vender o seu lote, é importante que você saiba exatamente o que é a sua área, tenha a documentação dela em dia, saiba o que dá e o que não dá para construir, saiba quais são as restrições que tem, porque a questão não é ter restrições, né? É tu saber que elas existem e como trabalhar com elas dentro do teu terreno. Um exemplo que a gente tem é um cliente, ele adquiriu um terreno, né, aqui próximo à Lagoa da Conceição, que esse já estava matriculado, ele já tinha o documento na matrícula, mas a regularização de uso junto à SPU não estava ok e a edificação não tinha BIT. Então ele adquiriu, mas antes dele adquirir, ele buscou a nossa empresa para que a gente pudesse verificar se havia viabilidade de regularizar o uso na SPU e de regularizar aquela edificação. Então, ele se certificou de tudo. Se você é proprietário e você já tem as respostas para essas perguntas, fica muito mais fácil na hora da venda. Então, você ganha argumentos, né? Você, proprietário, e você, corretor também, que muitas vezes está nesse papel de intermediar essa compra e essa venda, né? Então, você precisa garantir segurança para os dois lados, para quem está vendendo e também para quem está comprando. Então, se você tiver essas respostas, né? Se você tiver essa segurança toda do caminho a se percorrer até a legalização, a regularização plena do imóvel, isso com certeza vai fazer com que você não fique com imóveis como é que eu posso dizer, trancados aí, empacados na sua carteira, né? E você, como proprietário, também vai fazer com que você tenha uma liquidez maior aí do seu patrimônio. Sem falar que essa cultura do contratinho, né? Que aqui em Florianópolis ela é muito forte, inclusive, né? A grande maioria dos imóveis aqui foram comercializados dessa forma, né? Nasceram de uma irregularidade e seguem até hoje. E quando pessoas de fora vêm para cá, acham tudo muito estranho, né? Como assim, contrato de compra e venda? E os riscos são grandes, porque já apareceram casos de que o mesmo imóvel foi vendido para mais de uma pessoa. Então, a forma de garantir essa segurança jurídica é estar com a documentação toda organizada, né? E a gente fala em processos, dependendo do tipo de processo aí, mas dentro dessas macro áreas que a Fê comentou antes, a gente tem processos de um ano e meio para finalizar. Então, perto às vezes, né, de décadas vivendo numa irregularidade, esperar esse prazo aí para estar com a documentação organizada não é muito, né? É pouco. E, bom, são Carol, 4. Oi. eu queria só trazer um comentário que tem algumas coisas que acontecem no dia a dia da semana e eu gosto de trazer aqui para as nossas lives porque pode servir para alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo. Aconteceu uma situação essa semana de um dos nossos clientes, ele tem a casa dele para locação, né? Então, a casa que ele está regularizando ali toda a situação, ela é uma casa que está em locação. E ele, o inquilino, fez algumas obras necessárias para a sua rotina, né? Não comunicou o morador, o proprietário, e daí agora na desocupação, então aquelas obras estavam lá e eles tiveram que resolver o que iam fazer com aqueles aumentos de área. O que é importante, né, a gente trazer aqui e comentar, porque a gente sabe que existem muitas pessoas em Florianópolis que têm imóveis disponíveis para locação. Se o seu imóvel já possui a BIT, você tem que cuidar muito com as intervenções que o seu inquilino vai fazer. Porque a depender dessas intervenções, o seu imóvel passa a estar irregular. Então, assim, aumento de área. Dependendo do aumento de área que você vai fazer, se ele for muito expressivo, né, ele vai passar a constar como área construída. E aí, aquela área que você tem informada no seu habite, que, sei lá, uma área de 90 metros quadrados, quando ela passa a ser 100, 105, 110 metros quadrados, o seu habite já não é mais válido. A sua casa já está irregular.
Então, vocês, colegas corretores, amigos corretores, amigos e clientes que têm casas para locação, tomar muito cuidado, né? Nessa relação com o inquilino, porque às vezes uma intervençãozinha aqui, uma intervençãozinha ali. Ah, eu quero só construir um telhadinho para proteger a bicicleta da chuva, para proteger, para fazer uma área de serviço, ou então para fazer uma área de lazer, pode tornar o seu imóvel que estava regularizado em um imóvel irregular. Uhum. Então, precisamos também tomar cuidado com essas questões, né? Os índices urbanísticos são exatamente isso: o que você pode e o que você não pode construir no seu imóvel. Então, né, a gente falou desses 4 pontos aí, né, além do óbvio, que pode ajudar a valorizar os imóveis. E espero que tenha sido um conteúdo aí que agregue valor, né, aos trabalhos aí dos corretores de imóveis e também, né, para quem possui um imóvel e também está querendo saber desses assuntos aí, saber como valorizar ainda mais a sua propriedade. Então, tá, pessoal, vou me despedir de vocês aqui já. Vou aproveitar para agradecer novamente e convidar vocês. Eu vou tentar disponibilizar aqui para vocês. Hoje de manhã, a Telos foi convidada, né, para estar na Rádio Mais Alegria de São José, falando sobre regularização fundiária, falando sobre o nosso trabalho. Dividimos a mesa lá com a doutora Marília, que é a nossa parceira, com a Karen, que estava conduzindo o programa da manhã. Então, assim, agradecer mais uma vez pelo convite. É muito legal quando o nosso trabalho é reconhecido e nós somos convidados a dividir eles com outras pessoas, né? E o pessoal que é ouvinte da rádio é um público que talvez a gente não atinja aqui com as nossas redes sociais. Então, muito agradecendo aqui publicamente ao convite da Karen e convidando vocês que só nos acompanham aqui pelo Instagram, que vocês nos acompanhem também pelas nossas outras plataformas. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós temos o nosso blog, que normalmente os assuntos que a gente traz aqui para as lives, eles viram postagem lá no nosso blog. Então, quem quiser ter acesso ao nosso blog, basta acessar o nosso site, que tem lá uma abinha com as nossas publicações. E nós estamos também no LinkedIn, né? Que é a nossa página lá, onde a gente também compartilha muita coisa do nosso blog. E é essa a nossa missão, e compartilhando aqui o nosso conhecimento, a nossa experiência, para que todo mundo saiba como resolver aí os BOs, né, das suas propriedades. Obrigado por quem nos assistiu. Um grande beijo e nos vemos na próxima semana. Nos vemos até lá. Boa noite para vocês, bom descanso e Carol, até amanhã. Até.